Eleições a cada 2 anos, inúmeros candidatos e diversos partidos. Você já chegou a se perguntar de onde vem o dinheiro gasto nas campanhas eleitorais? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é a nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. O dinheiro utilizado em campanhas eleitorais é sempre um assunto polêmico no Brasil, mas há pouco tempo ele tem estado ainda mais em evidência. Isso porque a Câmara dos Deputados criou um projeto de lei que altera o financiamento de partidos políticos e suas campanhas. Antes de explicarmos quais alterações essa nova lei propõe, é importante esclarecer que há alguns anos o STF proibiu a doação de dinheiro de empresas para campanhas políticas. Isso para evitar a troca de favores caso o candidato beneficiado fosse eleito. Sendo assim, o dinheiro utilizado para esses fins vem de 2 lugares: o fundo partidário e o fundo eleitoral, que só pode ter dinheiro vindo de doações de pessoas físicas, como eu ou você, ou dinheiro público. Para se ter uma ideia, na eleição passada, 1,7 bilhão de reais foram destinados para campanhas eleitorais. E por que é necessário tanto dinheiro? Porque os cofres públicos pagam por campanhas políticas? Primeiramente, deve-se entender que partidos políticos são organizações como qualquer outra, ou seja, têm suas atividades, representantes e devem prestar contas. E para que tudo isso funcione diariamente, é necessário dinheiro. Além disso, durante o período eleitoral, campanhas políticas também demandam recursos e custam caro. O raciocínio aqui é que o dinheiro público garantiria eleições mais equilibradas. O ponto é que, se não houver dinheiro público disponível para partidos e eleições, apenas candidatos ricos ou com fontes particulares de recursos poderiam se candidatar, representando em última instância apenas um grupo de interesse. Enquanto isso, outros candidatos sem acesso a tantos recursos não conseguiriam competir nessa eleição. Por outro lado, esse recurso público destinado à manutenção de partidos e eleições estão sendo naturalmente retirados de algum lugar e poderiam ser destinados a outras áreas, como educação, saúde e segurança. Pela lei, o atual máximo destinado a esse fundo é de aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Uma das ideias do novo projeto de lei é derrubar esse limite, permitindo que esse fundo alcance um máximo de 6 bilhões de reais. Segundo parlamentares, esse aumento se justifica pelo fato de não haver mais a possibilidade de investimento privado nas campanhas eleitorais. Além do aumento da verba pública, os deputados também pretendem mudar algumas outras regras. Se é dinheiro público que financia os partidos políticos, eles devem prestar contas, certo? Por isso, atualmente é utilizado um sistema padronizado da Justiça Eleitoral que exige uma série de informações. A intenção dessa nova lei é tornar facultativo o uso desse sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, liberando cada partido para prestar contas como quisesse, sem seguir esse padrão como acontece hoje. Um outro ponto polêmico diz respeito ao uso desse dinheiro. A intenção dos parlamentares é que essa verba também possa ser usada para pagamento de advogados e consultorias em defesa do interesse do partido em possíveis recursos. Além desse uso gerar muita discussão, especialistas afirmam que essa possibilidade de gasto facilitaria a ocorrência de caixa 2, visto que bastaria o partido alegar o pagamento desses serviços sem, na verdade, ter usado. Lembram-se da famosa Lei da Ficha Limpa? Segundo ela, candidatos com problemas na justiça não poderiam concorrer às eleições. Nessa nova lei proposta, esses políticos ficha suja, como são conhecidos, poderão sim se candidatar, mas caso ganhem, terão de resolver seus problemas na justiça até o dia de assumir o cargo político. Todas essas propostas de alterações não agradaram grande parte da população e da mídia. Como resultado, quando o projeto de lei foi para o Senado, todos esses pontos, exceto o referente aos valores destinados às campanhas eleitorais, foram retirados. Apesar disso, conforme vimos nos vídeos de leis, como o projeto é da Câmara dos Deputados e os senadores alteraram o projeto, ele deve voltar à Câmara para que as alterações do Senado fossem avaliadas.
Os deputados foram contra os senadores e voltaram o projeto ao que era, ou seja, com todas as características que dissemos anteriormente. Com essa decisão da Câmara, o projeto foi então para as mãos de Bolsonaro, que poderia aceitar a lei ou rejeitá-la no todo ou em parte. De imediato, o presidente Bolsonaro vetou alguns pontos importantes da lei criada pelos deputados, como, por exemplo, o aumento do fundo eleitoral. Dessa forma, ele manteve o mesmo valor, por volta de 1,8 bilhão de reais para as próximas eleições. O presidente também derrubou a possibilidade de utilização do fundo partidário para pagamento de multas aplicadas a candidatos e partidos. Bolsonaro também impediu que a lei deixasse candidatos ficha suja se candidatarem e barrou a volta da tradicional propaganda partidária, extinta em 2017. Por fim, o presidente retirou a permissão aos partidos políticos de prestarem suas contas utilizando sistemas que não sejam da Justiça Eleitoral. Por outro lado, o presidente manteve a impossibilidade da Justiça Eleitoral de bloquear mais do que 50% das cotas partidárias como compensação por irregularidades e permitiu que doações por boleto bancário fossem feitas. Fato que, segundo especialistas, dificulta o rastreio de dinheiro e identificação do doador. Com essas decisões, Bolsonaro se colocou contra muitas das vontades dos parlamentares, e por isso o jogo ainda não terminou. Agora, o projeto de lei pode voltar ao Legislativo. Mesmo depois da rejeição de parte da lei pelo presidente, os parlamentares ainda podem fazer com que a lei entre em vigor da forma como eles pretendiam. Isso porque, se conseguirem a maioria dos votos do Congresso, os parlamentares podem derrubar todos os vetos do presidente e fazer a lei ser aplicada como eles querem. Nos próximos dias teremos esta resposta. E vocês, o que acham dessa lei? O presidente agiu certo ao vetar parte da proposta? E os deputados e senadores devem derrubar o veto de Bolsonaro? E campanhas políticas devem ter dinheiro público? Conte para a gente, deixe seu like e até a próxima!